nós corremos o risco de agora também começar a dar explicações por demais psicológicas de problemas cuja raiz é a escolha do indivíduo pelo pecado. O Paul Tournier falava muito de graça, culpa e graça, né? Ele falava muito sobre isso já 50 anos atrás, e eu lembro uma coisa interessante, que um dos problemas, me corrija se eu estiver errado, que eu estou falando da sua área, um dos problemas que era o calcanhar de Aquiles na teoria de Freud, que ele mesmo admitia, era a questão da culpa. E isso, libertar o ser humano da culpa não é fácil, que nós nascemos com ela e somos fadados a morrer com ela. Você vai muitas vezes encontrar mecanismos de como sobreviver, ou melhor, como conviver com a culpa sem ela causar maiores danos, mas ela vai estar aí. E achei interessante porque essa admissão de Freud era um ato de que realmente faltava, no sentido teológico do termo, a graça na teoria dele. Não existia a graça, é só o ser humano pelo ser humano. Aí vem o Paul Tournier e fala de culpa e graça. E hoje também não corre o risco de nós realmente estarmos dando explicações psicológicas para algumas questões que são éticas e morais. O sujeito escolheu, sei lá, fazer uma maldade com alguém. E ao invés de chamar o pecado pelo nome, não, mas é porque na infância dele, o pai dele fugiu de casa contra a mulher, ele acabou ficando traumatizado, por isso que ele bate na mulher, porque ele não teve uma referência, porque a mãe dele era tóxica. Corre-se esse risco, ou seja, de tornar um remédio um veneno pela dosagem desequilibrada? Eu creio que sim. Quando eu digo que a gente tem limitações, pode parecer assim que eu estou aqui inventando algo, mas, por exemplo, por muito tempo, até sobre um pouco dessa questão da escolha, da consciência, por muito tempo se achou, Rodrigo, que quando você não tinha atividade cerebral organizada, as pessoas não poderiam ter o que a gente chama de consciência, ou que talvez elas não estivessem vivas, ou que talvez a gente poderia reduzir a experiência humana a esse cérebro, digamos assim, que estivesse neurocompetente. E aí a gente A tem massa encefálica e nada mais do que isso. Exatamente. E aí a gente tem uns problemas, para quem está nos assistindo, que a gente tem vários fenômenos que vão de encontro a isso, né? A gente tem, por exemplo, tem um famoso estudo que é o Awake, que ele mostra que pacientes que, por exemplo, estavam em parada cardíaca, que eles estavam com o eletroencefalograma totalmente, praticamente indicando que o cérebro não estava ali tendo uma atividade organizada. Para quem estava nos assistindo, é como se o cérebro estivesse ali quase que incapaz de gerar algum tipo de experiência racional, lógica, consciente. E aí eles levavam os pacientes esses eram neurologistas e psiquiatras, que eles faziam um eletroencefalograma e alguns monitoramentos. Esses pacientes estavam em parada cardíaca, eles monitoravam esses pacientes. E o interessante é que mesmo com o traçado muito ruim, ou seja, incapaz talvez de dar algum tipo de atividade de consciência, o que eles perceberam é que esses pacientes que sobreviviam e voltavam das paradas cardíacas, eles tinham depois um nível de percepção de fatos que não poderia ser explicado se a experiência humana fosse só neurônios e sinapses, né? Há um outro fenômeno que quem está nos assistindo aqui talvez já ouviu falar, que chama melhorou para morrer, que é o que nós chamamos de lucidez terminal, né? Se nós acreditamos que o cérebro é o que dita tudo, e que são só neurônios e sinapses, a gente tem que entender, então, que uma pessoa que tem uma demência, que é irreversível, que essa pessoa, então, praticamente ela não tem uma percepção muito adequada da vida. E quantas vezes eu já, médico, quem está nos assistindo, já viu aquela pessoa que ela melhora, ela tem uma demência grave, e de repente, às vezes 2, 3 dias antes de morrer, ela tem uma consciência super avançada, que não se explica pela lógica dos neurônios. Ela conversa, ela lembra fatos. Eu tive uma paciente mês passado assim, a família me falou, parece que ela melhorou, e 2 dias depois ela morreu. Ou seja, como explicar realmente esses fenômenos, né? A própria ciência hoje, ela tenta entender, como eu disse que o cérebro é um órgão de tradução, eles tentam talvez entender o seguinte: alguns neurocientistas, já de pesquisa muito avançada, que envolve até questões até envolve ciências de ondas de rádio, questões de frequência cerebral, que o cérebro ele parece ser um órgão que recebe ondas de informação de algo que a gente não sabe. Ou seja, o cérebro parece ser um rádio que ele recebe uma onda, assim como a gente liga o radinho, que é antigo aqui, você escuta a música, mas você não sabe de onde que está vindo a música. E aí nós vamos chamar isso de cérebro oculto ou hidden brain. Obviamente, a ciência ela não se dedica a estudar
esse fenômeno, ainda que a gente tem muita gente estudando os fenômenos espirituais, o que a psiquiatria chama de fenômenos de transe e de possessão, os fenômenos que nós podemos chamar de paranormalidade, que são os fenômenos que nós podemos chamar, por exemplo, no meio cristão, de pessoas que têm dons espirituais, como revelação, ou algumas pessoas chamam de premonição ou mediunidade, ou seja, já existe uma turma que estuda isso muito sério. Mas por que eu falei isso? Porque realmente, como Deus coloca lá, a palavra coloca em Eclesiastes 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, existe sim algum tipo, digamos assim, de calvinismo no sentido do cérebro, algum tipo de predeterminação do cérebro a fatos e a questões aos quais nós não podemos apenas achar que um condicionamento cognitivo, comportamental e realmente um choque estrutural de fora para dentro seja capaz de resolver, né? Ou seja, a gente já tem essas limitações. E essas limitações, e é a minha área, eu amo a minha área, eu vejo a importância dos tratamentos. Quem está me assistindo aqui, assistindo o Rodrigo, tratar, como o Rodrigo diz, é muito importante, as medicações, elas são muito importantes. Mas, assim, por exemplo, pessoas com depressão grave, Rodrigo, em torno de 25% a 30% dos pacientes com depressão grave, eles não atingem o que nós chamamos de remissão. Por mais que nós tentemos dar os medicamentos, tentemos organizar, a gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente sabe hoje que a relação que o ser humano tem com a afetividade, ela é muito importante, que relações em relação à rejeição, ela é muito importante. Então, a afetividade, que eu falo assim, é ser amado, né? A questão realmente de rejeição, e um ponto muito importante que você colocou, que é a culpa. Não é à toa que ele escreveu lá, o Paul também, ele era psiquiatra, ele escreveu Culpa e Graça. Por quê? Porque a culpa é um processo que nós vemos na psiquiatria, que ele é quase que um catalisador de doença. Então, quando nós reduzimos ao biológico, eu estou deixando de entender, primeiro, a história desse paciente, que nós sabemos hoje, que ela começa a ser construída neurobiologicamente, memórias, elas já são introjetadas em nós desde 12 a 14 semanas de gestação, você já começa a receber memórias da mãe, primeira infância, segunda infância, tudo que você colocou da psicanálise, nós herdamos comportamentos também, mas isso sozinho não explica a experiência humana, e a gente vai ver essas limitações. Quando nós vamos para a escritura, aí a gente entra num consenso melhor, porque a escritura, ela nunca foi, ao contrário do que as pessoas pensam, um ser mistificado, né, sem corpo, e também um corpo sem espírito. A escritura sempre trabalhou essa ideia de um corpo material, de um corpo imaterial. Você, que é um estudioso aí, sabe que a gente é uma alma vivente, né? Ou seja, a gente é um fruto de uma experiência espiritual que roda em nós. Então, o que você colocou é importante porque quando nós reduzimos a experiência só de neurônios e sinapses, a gente está um pouco sendo reducionista, porque a própria ciência diz para a gente que não é bem por aí. Nós, de uma segunda maneira, nós estamos dizendo que não apenas o ser humano não tem implicações morais, e que é algo também que a gente vem avançando. Não sei se você sabia, Rodrigo, você que estuda isso, 98% do nosso genoma é igual ao de um orangotango, entendeu? Sim. Então, assim, nós somos muito parecidos com outros primatas. E aí há uma pergunta muito curiosa, obviamente 2% de genética é muito, mas o que nos faz ter esse discernimento moral tão sofisticado? O que faz o ser humano, né, o que a gente chama aí de, nós chamamos, aprendemos na escola de Homo sapiens, ou seja lá o nome que nos faz, e aí a gente não tem como não cair em limites em que explicar só no âmbito da genética, no âmbito da neurobiologia, cientificamente até hoje se caminha para um reducionismo do que é a experiência humana. Perigoso.